bem? Sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e na nossa videoaula dessa semana nós iremos falar sobre dois tempos verbais, o Simple Past e o Past Continuous. Os dois são passado, tá? O Simple Past é o passado simples e o Past Continuous é o passado progressivo, passado contínuo, né? Que continua. O Simple Past, tenho certeza que vocês vão lembrar, né? Porque foi algo que vocês já estudaram. Agora, o Past Continuous não. Então, vamos fazer uma revisão do Simple Past primeiro. Depois eu vou mostrar como é formado o Past Continuous, para depois a gente ver como usar esses dois tempos em uma frase, tá? Então, Simple Past. O Simple Past em inglês ele é usado para falar sobre uma ação que começou e terminou no passado. E, geralmente, esse passado ele tem que ser determinado. Como determinado? Por exemplo, se eu digo assim, fui ao cinema ontem, né? Quando foi que eu fui ao cinema? Ontem. Então, esse passado é determinado. Mas para eu colocar o verbo no passado, eu preciso saber se o verbo é regular ou se ele é irregular. Se o verbo for regular, então para eu colocar esse verbo no passado, eu preciso acrescentar os sufixos ed, de, ou e ed. Tá? Veja aí, talk, eu coloquei o ed, talked, dance, danced, dry, dried, né? Mas se o verbo ele for irregular, o irregular são aqueles verbos que não têm o passado terminado em ed, de ou ied. Ele tem um passado próprio, que todos vocês têm uma lista de verbos irregulares no livro de vocês, seja no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, sempre tem a lista dos verbos irregulares. Então, o passado do verbo irregular, ele está na segunda coluna da lista. Porque, geralmente, essa lista vem com 4 colunas. A primeira, que é o nome do verbo, que é o infinitivo ou a forma básica. O segundo é o Simple Past. Tá? A terceira é o particípio e a quarta é a tradução. Então, o passado dos verbos regulares estão na segunda coluna da lista. E há verbos que são iguais, né? O nome, a forma básica dele com o passado, tem outros que têm 2 formas, tem outros que têm 3 formas. Então, por exemplo, cut, vocês estão vendo que tem 2 cut aí. Então, o primeiro cut é o infinitivo, o segundo cut é o simple past. Have, que é o verbo ter, o passado é had, veja que já é diferente. Break, o passado é broke. Tá? Isso dos verbos regulares. Então, como é formada a frase no Simple Past, na forma afirmativa? Primeiro quem vem é o sujeito, depois quem vem é o verbo principal no passado, que é esse que se for regular você vai colocar o ed, e se for irregular você vai pegar na segunda coluna da lista. Mais o complemento, que é o restante da frase. Então, se o verbo for regular, a regra é que a gente coloque o ed, mas se o verbo terminar em e, eu só vou acrescentar o de. Então, aí, arrive, terminou em e, então, arrived, só coloquei o de. Like, terminou em e, liked. Bom. Os verbos regulares terminados em consoante vogal, consoante tônica, que é o CVC, né? A gente duplica ou a gente repete a última consoante e acrescenta o ed. Então, stop. Veja que tem T, que é consoante, O, que é vogal, P, que é consoante. Então, o que é que eu faço para colocar no passado? Eu repito a consoante final e acrescento o ed. Né? Stop it. Control. O. R, consoante. O, vogal, L, consoante. Então, eu repeti a consoante final, repeti o L e coloquei o ED. Os verbos terminados em Y precedido de consoante, ou seja, se o verbo terminar em consoante mais Y, retira-se o Y e acrescenta o IED.
Veja, cry, R consoante, Y, né? R consoante mais o Y. Então, tira o Y, coloca o IED. Cried, cried, da mesma forma. Mas, veja só, os verbos terminados em Y, precedido de vogal, a gente acrescenta somente o ED normalmente. Então, stay, stayed, play, played. Não muda. Agora, vamos para os verbos irregulares. Veja, os verbos irregulares. Ele é formado, tá vendo que aqui tem 4 colunas. A primeira, o infinitive ou base form, que é a forma básica, o infinitivo, que é o nome dele. E o past simple, que também pode ser chamado de simple past. É esse verbo aqui, essa coluna aqui que a gente vai usar quando quer colocar um verbo irregular no passado, na forma afirmativa. Então, se eu quero colocar begin no passado, eu coloco began. Se tiver o have, eu coloco have. Cut. Teach, eu coloco taught. O write, eu coloco wrote. É dessa forma que fica. Tá? Agora vamos para o past continuous, como é a construção do present, ou do past continuous. Primeiro, a gente coloca o sujeito normal, como também nós colocamos no simple past. Mas depois do sujeito, a gente tem que colocar was, que é o verbo to be no passado, was ou were, mais o gerúndio do verbo principal, que é a gente colocar o ing, mais o complemento. Então, lembre, past continuous tem que ter o verbo to be no passado. Se você não colocar o verbo to be, a frase quer dizer, na conversação no dia a dia, você pode até cortar, mas como a gente está aprendendo a forma culta, a forma correta, o correto é colocar o verbo to be e o verbo principal com o ing. Tá? Então, para I a gente usa was, para you a gente usa were, para he was, she was, it was. We were, you were, they were. E veja que o verbo, aí eu coloquei o verbo read, só foi colocar o ing, reading, repare que ele não muda. Você pode dizer assim, professora, mas aqui com o it você colocou eating ou eating. Eu coloquei o eating porque, como o it é usado para animal ou objeto, então eu preferi colocar o verbo comer ao invés do verbo ler. Tá? Mas se eu quisesse, eu poderia colocar breathing aqui em todos, ele não varia. Quem vai variar é o verbo to be no passado. E para a gente colocar um verbo em inglês, no gerúndio, a gente coloca o ing no verbo, a gente acrescenta o ing no verbo. Mas, se o verbo terminar em e, eu tenho que cortar o e para colocar o ing. Tá? Se o verbo terminar em IE, eu também tiro o IE, coloco Y e o ING. Se os verbos terminarem em CVC, consoante vogal e consoante tônica, a gente dobra a consoante final, a gente repete a consoante final e coloca o ING. Agora, não acontece alterações quando os verbos terminam em I, Y, ing e si, como por exemplo ski, né, que é o verbo esquiar, para skiing. Repare que tem os dois i, eu não tirei i nenhum, só coloquei o ing. Stay, né? Tem o y aí, ó, tá? Eu deixei o y normalmente, coloquei ing, staying, né? Ficando. Lembre que o g final não se pronuncia. Bring. Ó, bring, o próprio verbo trazer já tem o ing, mas a gente tem que acrescentar, porque a escrita dele é dessa forma, bring. Agree, né, terminou em 2E, só coloquei o ing, agree. Pronto, é dessa forma. Agora, quando é que nós usamos esses dois termos? A gente usa o simple past, o past contínuo, para falar de uma ação que estava em andamento quando uma outra aconteceu, interrompeu. Por exemplo, eu
Quando eu estava indo ao cinema, quando eu estava indo ao cinema, encontrei meu amigo Paulo. Então, veja, qual é a primeira ação? Eu estar indo ao cinema. Qual foi a segunda ação? Eu encontrar com alguém. Então, a primeira ação que está em andamento, eu vou usar o past continuous, e a segunda, que aconteceu interrompendo a minha ida, é o simple past. Ou então, você pode dizer assim, eu estava estudando quando o telefone tocou. Então, qual era a ação que estava em andamento? O estudar. E qual foi a ação que aconteceu que interrompeu o estudar? O telefone tocar. Então, eu estava estudando past continuous, o telefone tocou, o simple past. Tá? Quando usamos esses dois tempos juntos, isso nos mostra que a ação do simple past aconteceu no meio, tá vendo? No meio da ação do past continuo, enquanto ela estava em andamento. Então, uma ação estava em andamento quando uma outra veio e aconteceu, interrompendo. Né? Frequentemente usamos esse tempo para mostrar uma ação interrompendo outra ação. Olha, I broke my leg when I was skiing. Quer dizer, eu quebrei minha perna quando estava esquiando. Então, eu estava primeiro esquiando, aconteceu alguma coisa, eu quebrei a perna. When I was going to work, I saw an old friend. Quando eu estava indo para o trabalho, vi um velho amigo. Carol cried while she was watching a film. Carol chorou enquanto estava assistindo um filme. Então, qual é a primeira ação? Ela assistiu o filme e, ao assistir o filme, ela começou a chorar. Né? Agora, uma dicasinha. Sempre quando a gente está tratando desses dois tempos, geralmente aparecem essas duas palavras, olha, when ou while. Às vezes aparece o as, mas geralmente é mais essas duas que aparecem. E geralmente também o past continuous sempre vai estar perto do when ou do while. A outra ação é que é o simple past. Veja que aqui, ó, when I was skiing. Tá vendo? Tá, was skiing está perto do when. Aqui, while she was watching a film. Aqui, ó, past continuous próximo do while. E veja a outra ação aí que tá. É o simple past. O bom mesmo seria a gente entender o que a frase está dizendo para a gente saber se é passado, se é o past simple, se é o passado progressivo, past continuous. Mas basta você se basear por essas duas palavras. Sempre, geralmente, a ação que está perto do when ou do while é o continuous, o past continuous. A outra ação, o simple past. Ok? Bem, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, ou comigo, ou com o seu professor, né? E tentem responder a atividade do seu livro didático da página 44, ok? Qualquer dúvida na hora de responder, pode entrar em contato comigo que eu oriento. Um forte abraço, até a próxima aula, se Deus permitir. E fiquem bem, tá? Se protejam direitinho. Abraço.